Sabe, é muito comum, quando a gente analisa o sucesso de alguém, a gente acabar olhando só pelo retrovisor. Ah, com certeza. O famoso viés de sobrevivência, né? Exato. É quase como procurar ouro numa mina onde todo mundo já sabe que as pepitas estão lá, sabe? A gente encontra uma figura incrível, vê o troféu na estante dela e, bom, só então a gente tenta criar uma narrativa retroativa. Uhum. A gente cria historinhas sobre o que essa pessoa fez para chegar até ali. Pois é. Mas e se fosse possível acompanhar um experimento extremo de aprendizado? Tipo, em tempo real. Começando do marco zero absoluto, sem rede de proteção nenhuma. E antes de qualquer garantia de que a ideia ia dar certo. Isso é raro. Porque o grande problema de observar só quem já chegou ao topo é justamente separar as coisas. Separar o quê, exatamente? É separar o que é uma técnica de aprendizado que qualquer um pode replicar do que é puro talento inato. Ou até, sei lá, o que foi só sorte mesmo, um alinhamento cósmico. É verdade. A narrativa do sucesso apaga os tropeços, né? Mascara a mecânica de como a pessoa realmente se desenvolveu. E é exatamente por isso que a missão da nossa análise de hoje é desmontar as engrenagens do que as fontes chamam de ultra-aprendizado. Ultra learning. E é fascinante. Muito. O objetivo é entender a arquitetura real por trás de adquirir habilidades complexas em tempo recorde. Como é que é possível dominar algo que normalmente exigiria anos de dedicação numa forma tão brutalmente eficiente? É uma promessa ousada. E para desvendar isso, o material que a gente tem traz um estudo de caso muito peculiar. Nossa, muito peculiar. Confesso que inicialmente soa como um roteiro de ficção para mim, porque tudo começa com a busca por uma cobaia humana. Sim, porque um autor ambicioso desses exige condições bem específicas, sabe? O autor precisava testar se as teorias de engenharia cognitiva funcionavam fora do laboratório. Então ele não queria um monge isolado no topo de uma montanha. Ele precisava de alguém no caos, né? Alguém com as distrações do mundo real. E aí que entra na história um cara chamado Tristan de Montebello. Uma figura bem interessante. Pelas anotações, a personalidade dele meio que salta da página. Ele é descrito como um músico e empresário franco-americano, dono de um charme natural, muita autoconfiança. Aquele tipo de sujeito que já fez de tudo um pouco. Isso. Trabalhou com uma startup de blusas feita sob medida em Paris, deu aulas de guitarra pela internet, morou em Los Angeles prestando consultoria de tecnologia, enfim, um cara super eclético. E ele se voluntaria para ser a cobaia desse experimento intensivo. Só que logo de cara já rola um conflito. Sim, e a primeira proposta do Tristan demonstra bem como a cabeça da gente funciona, né? Como o cérebro busca instintivamente o caminho de menor resistência, mesmo quando a pessoa quer um desafio extremo. Exatamente. Ele vira pro autor e diz, tipo, que tal eu aplicar o método para aprender a tocar piano? O que foi rejeitado na hora. Na mesma hora. E lendo os motivos do material, cara, é impossível não concordar com o autor. Pensa bem na situação de quem está escutando a gente. Pensa na bagagem dele. O cara é um músico profissional. Ele entende profundamente de harmonia, sabe ler partitura, tem senso rítmico, já domina a guitarra, e aí ele quer aprender piano para provar um método radical de aprendizado. Olha, vamos testar uma técnica inovadora, te ensinando a competir em corrida com obstáculos. Perfeito. A base fisiológica já está todinha ali. A capacidade aeróbica mascararia os resultados do método. Para provar que o ultra-aprendizado funciona de verdade, de forma universal, a cobaia precisava sair desse mundo do atletismo e tentar virar, sei lá, um mestre de xadrez. Precisava ir para um campo onde a bagagem anterior não oferecesse vantagem nenhuma. E essa analogia do maratonista ilustra muito bem o problema da transferência de habilidades. Se o Tristan tivesse sucesso no piano, não ia dar para comprovar nada cientificamente. Exato. A rapidez veio da metodologia ou apenas de atalhos neurais que a mente dele já tinha por causa da música. O teste exigia ausência de rede de proteção cognitiva. Ele precisava ser atirado num território totalmente alienígena. E foi exatamente para onde ele correu. Induzido a abandonar a zona de conforto, o Tristan escolhe uma coisa que, nossa, apavora grande parte da humanidade. A oratória.
Falar em público. Falar em público. E as notas revelam a motivação meio sombria por trás dessa escolha. O Tristan tinha um trauma bem específico e doloroso com isso. A história de Paris, né? Isso. Ele precisou fazer uma apresentação lá em Paris para uma plateia minúscula, tipo umas 12 pessoas numa empresa de web design, e foi um desastre absoluto. Um pesadelo. O material relata que ele tremia fisicamente só de lembrar da cena. Ele tentava fazer umas piadas, achando que estava super carismático, mas, cara, o silêncio na sala era ensurdecedor. Nossa! E como músico acostumado aos palcos, isso deve ter sido um baque. Em choque de realidade gigante, ele percebeu que absolutamente nada do carisma musical dele se traduzia para a palavra falada. Pelo menos não sem um instrumento ali nas mãos para ele se esconder atrás, sabe? E o que é fascinante nessa escolha dele não é só essa superação de um trauma pessoal, mas sim a visão que o próprio Tristan passa a ter sobre a oratória depois desse fracasso todo. Como assim? Ele não enxerga mais o ato de discursar como uma habilidade isolada. Ele passa a compreender isso como uma meta-habilidade. Olha, vamos desempacotar isso para a galera. Na prática da ciência cognitiva, o que é que eleva algo ao status de meta-habilidade? Bom, uma meta-habilidade é basicamente um vetor de aceleração. É uma competência base que funciona como um multiplicador direto para todas as outras habilidades que a pessoa já tem. Entendi. Um multiplicador. Isso. A oratória, por exemplo, não vive no vácuo. Ela tangencia e eleva a confiança, a capacidade de estruturar uma narrativa lógica, a criatividade verbal e até o poder de persuasão em vendas. Claro, afeta tudo ao redor. Sim. Então, quando se investe tempo dominando uma meta-habilidade, você não está só aprendendo a projetar a voz. Você cria um duto de transmissão de altíssima eficiência para entregar qualquer outra competência sua para o mundo. Nossa, em termos de esforço, dominar uma meta-habilidade, então, gera os maiores dividendos possíveis ao longo da vida. Faz um sentido brutal isso. Muito. É o investimento mais inteligente. Então, beleza. Tendo estabelecido esse alvo assustador e valioso, entra a questão da logística. Como transformar essa teoria bonita numa execução extrema? Porque decidir aprender a falar em público é o que todo mundo faz nas resoluções de ano novo, né? Exato. E a imensa maioria não sai do lugar. Mas é aqui que as anotações mostram a anatomia da obsessão do Tristan. A estrutura que ele criou faz toda a diferença. O ambiente separa o desejo abstrato da prática rigorosa. E a variável tempo foi o principal catalisador aqui. O Tristan descobre a Toastmasters, que, para quem não conhece, é uma organização global gigantesca de oratória. E na primeira reunião ele bate de frente com um veterano chamado Michael Chandler. Que percebe a intensidade dele. Percebe que o cara tá quase maníaco com isso. E o Chandler aceita ser o mentor dele. Mas aí entra o detalhe dramático do tempo que você mencionou. Virou uma panela de pressão. O calendário estava contra ele. Totalmente. Faltavam absurdos 10 dias para o encerramento das inscrições para as eliminatórias locais do Campeonato Mundial de Oratória. E a gente precisa contextualizar o peso desse campeonato. É uma arena onde dezenas de milhares de competidores participam todo ano. Gente que está lá há décadas. Sim, pessoas galgando degraus lentos, desde os pequenos clubes de bairro até os palcos internacionais. E o Tristan tinha só um pouco mais de uma semana para forjar um material competitivo só para a fase inicial. É uma loucura. E é aí que os métodos completamente incomuns dele começam a brilhar nas fontes. A regra de ouro do Chandler, o mentor, era simples e aterrorizante. Ele dizia, tipo, em caso de dúvida sobre o que praticar, escolhe sempre aquilo que te dá mais medo. Nossa, confronto direto. E o Tristan passou a ensaiar de forma doente, às vezes o mesmo discurso 2 vezes por dia. Mas ele não ficava se olhando no espelho. Ele se gravava, né? Gravava tudo em vídeo. E analisava cada hesitação com uma lupa. E para evitar aquele famoso branco total, a gagueira nervosa que trava quem sobe no palco, sabe o que ele fez? As aulas de improviso. Sim, ele se matriculou em teatro de improviso. Essa tática é maravilhosa. Ela lida diretamente com a intolerância do nosso cérebro à incerteza. Como funciona isso no cérebro? É que o medo de falhar em tempo real é o que congela a nossa musculatura e bloqueia o acesso à memória. Sabe quando dá aquele apagão? O famoso branco, nossa, horrível.
Então, ao treinar a fala não estruturada no improviso, você ensina o seu sistema nervoso a confiar na própria capacidade de recuperação, mesmo durante o pânico. Brilhante. Mas as coisas ficam ainda mais radicais. Em busca de feedback, ele mandou as gravações para um amigo que era diretor em Hollywood. E o diretor não teve dó. Nenhuma. O cara se recusou a corrigir só o textinho. Ele forçou o Tristan a recitar o discurso em tons completamente esquizofrênicos. Como assim? Tipo, uma vez, morrendo de tédio. Depois com uma fúria assassina, gritando até doer o pulmão. E chegou até a rimar o texto em formato de rap. Ah, claro. Tudo isso tinha um propósito técnico muito claro. Tirá-lo do chamado Vale Misterioso. Aí, essa foi a parte que mais me pegou lendo o material. Explica pra gente, que fenômeno é esse do Vale Misterioso na oratória? Bom, esse conceito ilustra a desconexão neural que acontece durante uma performance. Sabe quando a gente assiste a uma apresentação e a pessoa tem a dicção perfeita, a postura calculadinha? As pausas todas medidas. Isso, só que soa absurdamente plastificado, meio inumano até. Fica artificial. Fica parecendo um robô falando. A pessoa não conecta. Exato. Esse é o Vale Misterioso. Acontece porque o cérebro, sob estresse, prioriza a articulação mecânica das palavras. E aí ele corta o acesso aos centros de emoção genuína. A entrega vira só uma simulação de comunicação. Entendi. E como é que gritar ou fazer um rap resolve esse bloqueio? Confesso que lendo soou só como um exercício de teatro bem excêntrico. Não, tem função. A ideia é romper violentamente o padrão neural estabelecido. Quebrar a casca. Isso, ao forçar o cérebro a entregar o texto com uma cadência totalmente artificial, tipo rap, ou com uma emoção primária gritando de raiva, a sua mente é obrigada a parar de processar a correção mecânica. Ah, ele foca no som. Puramente no impulso sonoro e rítmico. Aí, quando o orador tenta falar o texto normalmente de novo depois disso, a casca de artificialidade quebrou. A inflexão natural volta e a emoção se reconecta com a frase. É fascinante ver a mecânica por trás da loucura, né? E para levar a comunicação corporal para o mesmo nível, ele ainda contratou um amigo do teatro para coreografar os movimentos cirurgicamente. Cada avanço no palco era ligado a uma sílaba específica. O corpo virando amplificador da mensagem. Exato. Mas olha, de todos os testes malucos que ele fez, o meu favorito e o mais brutal de longe foi o teste de estresse com o público. Ele decidiu apresentar um discurso super sério para alunos do 7º ano do ensino fundamental. Uma plateia impossível. Adolescentes. As notas são impiedosas. Eles foram cruéis, se distraíram em 2 minutos e o Tristan falhou miseravelmente lá na frente. Aquele silêncio humilhante de Paris quase aconteceu de novo. Mas essa falha catastrófica carregava a melhor lição do experimento. Porque mostrou que o ambiente protegido lá do clube de oratória criava pontos cegos gigantescos nele. Exato. E é aí que o mentor entra com a frase que, na boa, devia ser emoldurada por qualquer pessoa que se comunique. Faça com que eu me importe. Sim. O Gendler disse tipo, eu entendo porque isso é especial para você, mas a plateia não liga a mínima para sua historinha. Você tem que construir a ponte. Faça com que a plateia se importe. Essa diretriz do faça com que eu me importe é a virada de chave do aprendizado focado no ego para o aprendizado focado no impacto. Como assim, focado no ego? Quando a gente tenta dominar algo, o instinto básico é olhar para dentro. A gente pensa, a minha técnica tá boa, minha voz tá bonita. O Gendler forçou o Tristan a mudar essa arquitetura mental. Porque a técnica perfeita não vale nada sozinha. Exato, não tem valor intrínseco se não gerar empatia e retenção na mente de quem ouve. A partir daquela falha com os adolescentes, o Tristan calibrou o sucesso dele, não pelo próprio conforto, mas pela reação fisiológica de quem estava ouvindo. Olha, e pensar que toda essa tortura mental tinha um propósito inicial super humilde. O plano original dele era só sobreviver uns meses, gravar um vídeo de 5 minutos e guardar de lembrança. E saiu totalmente de proporção. O famoso efeito borboleta do esforço concentrado. Totalmente. No intervalo curtíssimo. Foram menos de 7 meses desde que ele desistiu do piano para enfrentar o palco. E a ascensão dele é absurda. Ele massacrou as competições locais. Passando por cima de veteranos de 20 anos. Sim, regionais, distritais, de divisão. Ele chegou no cobiçado top 10 do Campeonato Mundial de Oratória.
Um funil de 30 mil competidores globais em 7 meses. E analisando o cenário macro, a magnitude geométrica dessa conquista devia, sim, colocar um ponto final no culto ao dom natural, sabe? O talento inato. O abismo entre o Tristan e os veteranos não foi superado por genialidade, foi por ética de trabalho baseada no estresse cognitivo metodológico. Ele testou até onde as sinapses aguentavam. E a habilidade acabou transbordando da competição direto para a vida real. Os amigos implorando por consultoria, autores cobrando fortunas pedindo treinamento para ele. E ele e o Chandler fundaram a Ultra Speaking, Uma empresa de alta performance. fechando contratos de $20 mil. O cara mudou de carreira completamente. E isso ilustra muito bem um conceito que o autor defende com veemência, que é a rede de segurança do ultraaprendizado. Tá, mas como funciona uma rede de segurança numa premissa que é assumir risco extremo? Parece contraditório. O risco extremo protege o resultado final. O material mostra outras pessoas que tentaram aprender medicina, programação, línguas mortas. Nem todos viraram campeões mundiais, lógico. O fracasso faz parte. Certo. Mas o truque desse módulo de fracasso é que o patamar final de quem erra ainda é muito alto. Se você aplica foco total por 6 meses e falha em ser o número 1, você ainda assim construiu uma proficiência técnica absurdamente maior que seus pares. A vantagem competitiva fica garantida para o resto da vida. Exatamente, a pessoa sai ganhando de qualquer forma. Bom, a história do Tristan parece conto de fadas, mas as fontes documentam a engenharia disso tudo. Não é um checklist motivacional do tipo, faça esses 3 passos e fique rico. Não, são princípios neurobiológicos e vão bem na contramão de como a gente é ensinado a estudar na escola tradicional, inclusive. A escola ensina a gente a ser passivo. O ultraaprendizado subverte isso através de 9 princípios. E acho que é legal a gente fazer um jogo rápido com eles, comparando a tentar entender a física por trás de algo, em vez de só decorar a fórmula. Vamos lá. É o cruzamento perfeito entre a teoria e a realidade. Então, o primeiro grande pilar é a meta-aprendizagem, né? Desenhar um mapa antes de começar. Isso. Entender como a habilidade funciona primeiro. Segundo, o foco. Aquela ideia de amolar a faca com concentração extrema. E o terceiro é a prática direta. Fazer a coisa real. Mas eu te pergunto, não tem um risco gigante em ir direto para a prática sem base teórica? A pessoa não vai só repetir erro grosseiro? É aí que está a armadilha do conforto teórico. A prática direta é vital porque o ambiente real tem variáveis caóticas que o livro não ensina. Subir no palco e tomar olhar feio, por exemplo. Exato. Se a pessoa esperar se sentir pronta, ela desenvolve atrofia de execução. O erro não consolida a falha se você analisar e corrigir imediatamente. O que nos leva ao quarto princípio, a repetição. Atacar o ponto fraco. E o quinto princípio, que é a recuperação, que é testar para aprender, não só revisar. E eu confesso que isso me deu um nó na cabeça lendo as fontes. Por quê? Porque o meu instinto, e o de todo estudante, eu acho, é reler o capítulo 1000 vezes até a informação ficar suave na mente. Para que eu vou sofrer para tentar lembrar algo numa prova se eu ainda não absorvi tudo? Não é só frustrante? Essa sua dúvida é a maior ilusão cognitiva da educação. A ilusão da fluência. Ilusão da fluência. Sim, quando a gente relê o mesmo texto, o cérebro reconhece o padrão visual. E aí ele gera um sinal químico de conforto, tipo, eu já sei isso. E a gente acha que aprendeu, mas é só reconhecimento passivo. Quando o livro fecha, a informação some. A mágica da neurobiologia está justamente no esforço doloroso de recuperação. A sensação de branco na prova. Isso. Quando você fecha o livro e tenta formular o conceito sozinho, seu cérebro literalmente tem que reconstruir a via neural para acessar aquela memória. Ele força a musculatura. E essa luta engrossa a mielina nos neurônios. Reler 1000 vezes é só olhar o mapa. Tentar lembrar de cabeça e falhar é botar os blocos no chão para construir estrada de fato. Que imagem sensacional. É por isso que o Tristan aceitava tropeçar, em vez de só ler o roteirinho. E o sexto pilar, então, é o feedback. Não fugir dos golpes. 7º, retenção. Não encher um balde furado, garantir a memória longa. 8º, intuição. Cavar fundo em vez de usar truquezinho de memorização.
E o nono, experimentação. Sair da zona de conforto. A obsessão do Tristan com a crítica e o próprio ego entra bem aí, né? Com certeza. Lidar com o ego é o teste de fogo. O cérebro quer dopamina rápida, quer treinar só o que já faz bem. Expor a deficiência na frente de um mentor exige uma honestidade brutal com você mesmo. Quem pratica ultra-aprendizado assume essa responsabilidade. Nossa, isso resume perfeitamente a mensagem prática de hoje. Para quem acompanhou a gente até aqui, fica claro que isso não é uma poção mágica para super-humanos. Longe disso. É tecnologia de foco. Seja para salvar uma reunião semana que vem, seja para mudar de carreira totalmente igual o Tristan, a infraestrutura está aí. A barreira não é falta de tutorial na internet, é aguentar o desconforto inicial da prática real. E a observação disso tudo, para quem está acompanhando, deixa uma reflexão filosófica muito forte sobre a nossa vida. Qual reflexão? Bom, se um método extremo em 7 meses faz um cara virar mestre naquilo que mais dava pânico nele, o que isso realmente nos diz sobre o que a gente chama de talento natural? Uau, é verdade. E mais, o que isso diz sobre a rigidez das nossas personalidades, a crença de que a gente é organicamente ruim com números ou que não pode liderar por ser introvertido, tudo isso pode ser uma grande ilusão. Nossas maiores limitações sendo só habilidades órfãs. Exatamente. Habilidades não praticadas, só aguardando o experimento radical certo para despertarem. Cara, que encerramento espetacular. Deixo essa semente germinando na cabeça de quem nos escuta. Talvez aquela mina de ouro que a gente tanto busca não precise de dom divino nenhum. Só precise da coragem de bater a picareta bem naquele lugar que a gente morre de medo de explorar. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima investigação.